E quando você começa a experimentar a sincronicidade, você terá experiências que vão tornar coisas que antes eram aleatórias, sem sentidos, em coisas totalmente significativas, significativas até demais para você encarar como meros encontros diários no acaso do dia a dia. Sincronicidades são mensagens do universo, de Deus, do Criador, mensagens disfarçadas, são sinais que nós não observamos, mas que quando nós começamos a prestar atenção, nós vemos, uau! Então a coincidência, a diferença de coincidência para as sincronicidades é que as coincidências elas são atribuídas ao acaso, né? A algo fortuito, algo que, uau, que coincidência, eu pensei no fulano e o fulano me ligou. Né? Isso é coincidência. A sincronicidade já é os sinais, né? Uma visão pouco. É exatamente a mesma coisa que coincidência, tá? Só que nós atribuímos essas coincidências a algo maior, aos sinais, às guianças do universo, nos levando para lugares melhores. Então, a verdade é que, até segundo Carl Jung, né? Carl Jung, para quem não conhece, é um psicólogo que trouxe uma visão bastante interessante para dentro da psicologia. Ele trouxe muitas coisas do animismo, do holismo para dentro da psicologia. Então, ele é o pai da terapia cognitiva comportamental. E o Carl Jung ele fala o seguinte: a sincronicidade revela a conexão significativa entre o mundo subjetivo e o mundo objetivo. O mundo objetivo é esse mundo que nós estamos vivendo aqui, né? 1 mais 1 é 2, estamos aqui nessa realidade tridimensional de tempo e espaço, estamos aqui interagindo com tudo isso, e aí cai um trovão, e você está vendo esse trovão faz um som, ele faz um brilho, isso é objetivo, tu está vendo, né? Tu está tocando. O mundo subjetivo é um mundo mais sutil, né? É um mundo que está nos padrões, está nas coisas que às vezes não estão latentes, gritantes aos nossos olhos, que nós não estamos conseguindo observar, que a gente só consegue observar esses padrões quando nós despertamos. A verdade é que tudo no universo é ordenado perfeitamente, funciona dentro de uma ordem, dentro de uma função. É tudo perfeitamente projetado, o próprio acaso, o próprio caos é perfeitamente projetado. As coisas às vezes são caóticas para nós não enxergamos o padrão das coisas, a gente vê as coisas às vezes como aleatórias e caóticas, porque na verdade a nossa consciência ainda não conseguiu alcançar intelectualmente ou espiritualmente, energeticamente, a capacidade de observar os padrões. Mas os padrões eles estão em toda parte, em toda parte. Só que muitas coisas nós enxergamos como totalmente randômicas, totalmente aleatórias ou às vezes caóticas sem padrão, porque a gente ainda não chegou na consciência para enxergar o padrão por trás daquilo. O padrão por trás daquilo. Então, a sincronicidade ela revela uma conexão entre o mundo objetivo e subjetivo. E aí a minha pergunta é: você continua vendo os mesmos números, as mesmas cores, palavras ou imagens repetidas o tempo todo? O que está acontecendo? Será que você está ficando louco? Será que você está ficando louca? A minha resposta para vocês, se você está vendo números repetidos, cores, padrões, palavras repetidas, mensagens, você vê um filme fala de uma mesma mensagem, de algo que você está precisando, e de repente você assiste um outro filme ou lê um livro, aquela mensagem está ali, e você pensa, uau, nossa, que coincidência. Ou, nossa, eu estou vendo isso o tempo todo, será que eu estou ficando louco? Será que eu estou ficando louca? E a minha resposta para você é, não. Não, você não está ficando louco. Você está, na verdade, vivendo um fenômeno chamado sincronicidade. A sua consciência desperta, está expandindo para
a capacidade de enxergar padrão aonde antes você não enxergava padrões. Então, olhando para um ponto de vista conceitual, a sincronicidade é um termo originalmente cunhado pelo psicólogo Carl Jung, que refere-se às coincidências significativas ou até mesmo às coincidências milagrosas, sabe? Que ocorrem na sua vida. Aquelas coincidências que você pensa no fulano e aquela pessoa te liga logo em seguida, você fala, uau, né? Uau. Tava pensando no fulano e ele me liga logo em seguida, né? E quando você começa a experimentar a sincronicidade, você terá experiências que vão tornar coisas que antes eram aleatórias, sem sentidos, em coisas totalmente significativas, significativas até demais para você encarar como meros encontros diários no acaso do dia a dia. Então, é muito interessante a gente, né, observar e prestar atenção nisso. Como eu disse, e vou de verdade reforçar, a sincronicidade ela pode se manifestar de formas diferentes para cada indivíduo. Então, ela pode se manifestar em um número infinito de formas, de cores, de tipos, de nomes, de números, de palavras, de símbolos e eventos. Tá? Existem para cada pessoa um tipo de padrão que essa pessoa vai enxergar. E aí, qual é o propósito da sincronicidade? A verdade é que um número cada vez maior de pessoas acredita que a sincronicidade é como uma poderosa piscada assim, ó, do universo para você, ó. Aí, ó. Eu não sei piscar muito bem, não. Dizendo que sim, você está no caminho certo. É o universo te dando aquelas piscadinhas assim, falando, ó, aí, ó, arrasou, hein? Continua aí, vai lá, segue nessa linha, vai nesse caminho. Opa, não vai por aí não, vai por lá. Tá? Então, acredita-se também que a sincronicidade é uma forma de orientação do nosso eu superior, uma maneira de mostrar para onde a gente pode ir, o que fazer e seguir na nossa vida, a nossa intuição, o nosso coração. A verdade é, quando você está seguindo o seu coração, quando você está seguindo a sua intuição, seja Deus, o universo, a sua alma, o seu superior, o que quer que seja que há de mais elevado aí se manifestando dentro de você, você está totalmente alinhado naquele propósito, naquela missão, e o seu próprio coração, ele está procurando no seu universo externo padrões para te dar sinais, indicar, como se fosse aquelas migalhas de pão que João e Maria colocaram no caminho através do meio da floresta até chegar na casa lá de uma bruxa, e essas migalhas de pão desapareceram porque os pássaros comeram, mas essa metáfora, né, das migalhas de pão marcando o caminho para Maria e João, são uma metáfora para os sinais, porque se você não estiver atento para os sinais vão embora. Os sinais vão embora, eles não ficam aí o tempo todo. Um relógio marcando 1h11, ele vai ficar só durante 1 minuto ali marcando, e depois disso vai passar. Aquela mensagem, aquela guiança, aquele sinal, aquele pensamento, aquela intuição, ele vai vir, depois vai embora. Depois vai embora. Então, as sincronicidades nós só conseguimos enxergar quando nós estamos verdadeiramente alinhados. E quando nós estamos com a nossa consciência expandida. E o que é a consciência expandida? É a consciência com informação o suficiente e vivendo verdadeiramente aqui no momento presente para enxergar coisas que nunca percebeu antes. Porque se você está desatento, olhando para o seu celular o tempo todo, preocupado e perdido nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas angústias e ansiedades, você nunca vai conseguir enxergar as sincronicidades. A ansiedade vai te impedir de enxergar elas, porque você não consegue sair do seu drama, sair da sua dor. Você só está com o teu foco e toda a tua atenção e energia nessa dor, nessa angústia, nessa ansiedade, nessa preocupação, nesse medo. E o universo está te mostrando sinais, está te colocando pessoas no seu caminho, está abrindo portas e você não está enxergando. Certa vez eu citei uma metáfora aqui, eu vou citar novamente.
Um homem estava na sua casa quando de repente começou a subir a água. Uma grande enchente chegava na sua região. A água foi subindo, subindo, subindo. Ele não teve outro lugar a não ser correr para cima do telhado. Ao chegar em cima desse telhado, ele começou a pedir para o universo: Universo, me ajuda, eu estou sofrendo, eu vou morrer, me ajuda. E aí veio um barqueiro passando perto, passou perto do telhado e falou: Ei, entra aqui no barco, eu vim te ajudar. E a pessoa ali, no seu sofrimento, na sua dor: Não, não, eu estou esperando Deus me salvar. E aí ele continuou: Meu Deus, eu estou sofrendo, eu estou morrendo, eu vou morrer, me ajuda. E ali, com todo o seu foco, com toda a sua atenção na dor e no sofrimento. E aí veio um jet ski com um bombeiro, e o bombeiro falou: Ei, vem aqui que eu vou te salvar. E a pessoa: Não, não, eu não vou, eu estou esperando Deus me resgatar, Deus me salvar. E mais uma vez, a pessoa se colocou a pedir, copiosamente chorando, sofrendo, e já começando a colocar a culpa em Deus. E aí veio uma lancha, e essa lancha passou perto dele e falou: Eu vim aqui te salvar. E mais uma vez essa pessoa deixou a oportunidade e ir embora. Então, quantos sinais, quantas coisas são colocadas na sua vida? E vamos sair dessa visão esotérica, mística, limitada só de ver padrões em números. Os padrões estão em tudo. Os padrões estão nos pensamentos. Os padrões estão nas portas que se abrem na sua vida, e porque você tem medo, insegurança, ansiedade, você não enxerga, ou foge, ou procrastina, ou se auto-sabota. E às vezes esses sinais, quando nós estamos abertos a observá-los, eles nos dão tanta paz no coração para a gente continuar seguindo e nos ajuda a fugir dessa ansiedade. Porque a verdade é, quando você está muito ansioso, muito angustiado, você não consegue perceber que existe um tempo, uma lei, a lei do tempo. Essa lei do tempo, ela é inexpurgável, é uma lei que não tem jeito, nós temos que respeitá-la. Você não pode lutar contra o tempo. Só que enquanto você está preso no drama, na dor, no sofrimento, na ansiedade, na angústia, na falta, na escassez, o que acontece? Você não consegue ver essas pequenas migalhas de pão que foram largadas, marcando o caminho para a sua superação, para a sua evolução, para o seu crescimento, para você despertar aquilo que precisa para realmente viver a vida dos seus sonhos. Então, as sincronicidades, para que a gente possa enxergá-las, nós temos que sair um pouco daqui da mente e vir para o coração, e sentir um pouco mais, e estar com a consciência expandida, para viver, sentir, respirar. E aí, eu já citei aqui, várias pessoas já citaram, tem algumas formas mais comuns de sincronicidade. E como eu já disse, a sincronicidade é diferente para todos e é tão único quanto as necessidades e desejos das pessoas. Então, se nós temos 7 bilhões de habitantes no planeta Terra, podem existir 7 bilhões possíveis de sincronicidades. As mais comuns, no entanto, tá, se enquadram em algumas categorias, nas quais eu vou citar para vocês. Então, ver números repetidos, essa é a mais clássica. E aí existe, para cada um desses números, dentro da numerologia, um significado. Existe também o número dos anjos, que é inspirado na Cabala. Um conhecimento, uma ciência hermética ancestral, antiga, que vem das influências do judaísmo. Então, a própria numerologia, ela sofreu muitas influências da Cabala. Então, se você está vendo números repetidos, comece a pesquisar na internet o significado dos números. Mas filtre isso também com a verdade do seu coração. Se você sentiu aquilo como verdade, guarda. Se aquilo te empodera, guarda. Se aquilo não está te empoderando, você não sentiu aquilo como verdade, descarta. Uma outra categoria
de sincronicidade muito comum é você pensa em algo e aquilo acontece. Você pensa no fulano, a pessoa te liga. Você pensa numa palavra e a pessoa completa. Você pensa em algo, aquilo acontece. Você pensa, poxa, eu podia achar dinheiro, e você acha dinheiro. Então, essas são as duas categorias de sincronicidade mais comuns. Existe outra sincronicidade que essa você tem que estar realmente desperto, com a consciência expandida para enxergar esse padrão. Mas sabe quando algo acontece na sua vida e você fala, uau, eu estava no lugar certo, na hora certa? Sabe essa sincronicidade? Sabe, às vezes, aquele momento que você se livra de um acidente. Você se livra de sei lá, de algum perigo. Ou às vezes você, passando no lugar, surge uma oportunidade. Você abraça aquela oportunidade e você fala, uau, eu estava no lugar certo, na hora certa. Então, essa também é uma categoria de sincronicidade muito comum. E já aconteceu uma vez comigo há muito tempo, eu não havia enxergado isso como sincronicidade, mas é uma sincronicidade. Eu vou usar o meu exemplo para vocês verem e extrapolarem aí para diversas coisas que acontecem com vocês e que talvez vocês nunca tenham enxergado isso como sinais de que o universo está cuidando de você, de que o universo está aí te ajudando. Um dia, certo dia, né? Eu tinha esse costume, certo dia não, houve uma época na minha vida que eu trabalhava todo dia numa empresa, eu acordava todo dia de manhã, 4h30 da manhã, me arrumava. Eu trabalhei durante uns 7 anos nessa empresa, eu morava na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro e trabalhava em São Gonçalo. Então eu pegava um ônibus e passava pela Dutra, Avenida Brasil, e no horário de pico, então levava horas, eu levava 2, 3 horas para chegar, né, de casa para o trabalho, e no retorno eu também demorava muito. Só que eu fazia faculdade à noite, então, né, eu acabava saindo da faculdade 10, 11 horas da noite, e aí o trânsito estava mais livre, eu levava menos tempo, mas eu chegava tarde pra caramba, eu chegava meia-noite, 11h30. Era chegar em casa, dormir e 4h30 estar de pé de novo. E era essa pegada todo dia, trabalhando o dia todo, estudando à noite, e todo dia eu pegava um ônibus específico, num horário específico, era sempre o mesmo motorista e sempre as mesmas pessoas, todos os dias naquele ônibus. Eu não falava com ninguém, não conhecia ninguém, eu pegava o ônibus, sentava no cantinho e botava o meu casaco na cara e dormia, só acordava quando chegava no trabalho. Então, o meu momento ali de um soninho a mais era dormindo no ônibus para chegar no trabalho. Então, eu pegava esse ônibus todo dia. 4h30 eu acordava, tomava banho, botava a roupa correndo e ia pro ponto. Chegava no ponto, 5 horas era o horário do ônibus. E se eu perdesse aquele ônibus, o próximo ônibus era 5h30, então era meia hora depois, eu parado no ponto, esperando o ônibus. E pior, quanto mais ia avançando o horário, maior ficava o trânsito e o horário de pico. Então levava-se ainda mais tempo para chegar. Então, se eu perdesse o ônibus, eu não me atrasava só meia hora, eu me atrasava 1, às vezes até 2 horas, porque o trânsito ficava impossível. Se eu pegasse essas avenidas, né, como a Avenida Brasil, a Dutra, lá no Rio de Janeiro, antes das 6 horas, o trânsito ainda era tolerável. Depois das 6 horas era um caos. Então, teve um dia que eu acordei atrasado, me arrumei correndo, fui correndo para o ponto e eu cheguei. O ônibus tinha acabado de passar. Eu vi o ônibus indo embora, assim, lá longe. Estava numa distância o suficiente para eu vê-lo, mas não dava para gritar e falar: "Pera aí, fulano, espera aí para eu entrar no ônibus". E aí eu perdi o ônibus. E aí aquilo, a gente começa a amaldiçoar as coisas, né? Amaldiçoar, isso mesmo, começa a xingar. PQP, QM, vai se F. E começa, né? Pô, caraca, perdi o ônibus. Nossa! A gente começa a amaldiçoar. Eu fiquei pé da vida. Fiquei chateado. Sabia que ia chegar super atrasado no trabalho. Eu dava treinamento todo dia de manhã pro pessoal da produção. Chegava cedo lá
para dar treinamento, palestra para o pessoal da produção todo dia. Então eu não podia me atrasar. Então, o que aconteceu? Eu fiquei muito chateado. O meu dia foi uma merda. O resto do dia foi uma merda. Aí no outro dia eu acordei e consegui pegar o ônibus no horário. E aí eu sentei lá no canto que eu costumava sentar e uma pessoa que eu cruzava todo dia praticamente nesse ônibus, né? Você vê rostos comuns pegando um ônibus todo dia no mesmo horário. E aí ele chegou assim: "Você estava no ônibus ontem? Eu não vi você aqui." Eu falei: "Não, eu perdi o ônibus ontem, eu me atrasei." Aí ele: "Rapaz, que livramento." Eu: "Como assim que livramento? Não ficou sabendo não?" Eu: "Não. Entrou um assaltante no ônibus ontem, levou celular, carteira de todo mundo. A gente teve que ir para a delegacia, abrir boletim de ocorrência, todo mundo junto, foi uma confusão danada. Fora que o cara estava armado, um monte de gente ficou ansiosa, em pânico, teve gente que passou mal, foi um caos." Eu falei: "Uau!" Então isso é uma sincronicidade, gente. É uma sincronicidade. Pode não parecer, mas uau! Eu falei: "Caramba!" Depois disso, em tudo na minha vida eu parei de ficar, sabe, amaldiçoando as coisas que não saíam exatamente da forma como eu queria, para perceber que muitas vezes uma maldição é uma bênção. Às vezes, a bênção vem disfarçada de maldição. Você acha que, uau, que droga, perdi o ônibus, perdi isso, perdi aquilo, não consegui chegar a tempo. E você fica chateado pé da vida. Às vezes, você só estava no lugar certo na hora certa, porque você precisava estar. Então, esse é também um tipo de sincronicidade. Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por algo parecido, sabe? De você, às vezes, ter encarado aquilo como uma coisa ruim, depois você percebeu, uau, aquilo na verdade foi um livramento, aquilo na verdade foi uma bênção. Eu achei que era uma maldição, mas foi uma bênção, era uma bênção disfarçada de maldição. Então eu tenho certeza que muitos já passaram por isso em algum momento da sua vida, porque depois daquilo eu mudei, sabe? Eu parei de ficar chateado, frustrado quando as coisas não saíam exatamente como eu gostaria, porque eu comecei a perceber que tudo acontece como deve ser, da melhor e mais elevada maneira possível, para o bem maior. Então, eu comecei a ser grato, até mesmo por essas situações, como perder um ônibus, como chegar atrasado em algum lugar. É claro, eu vou continuar honrando meus horários, meus compromissos, isso vai ser sempre uma parte norteadora do meu ser, uma bússola interna minha muito forte. Mas eu comecei a deixar de me conectar emocionalmente quando as coisas não saem exatamente da maneira como eu esperava. Isso me permitiu me livrar de um grande peso, de uma ansiedade muito grande que as pessoas sentem, que é a frustração quando as suas expectativas não são ali atingidas. Então, é muito importante a gente observar isso. Uma outra categoria comum de sincronicidade é sonhar com pessoas, animais, lugares e então ver isso repetidamente na sua vida real. Repetidamente na sua vida real. Ó, a Juliane Clemente comentou aqui: temos que entender que Deus não dá o que queremos, mas sim o que precisamos. Exatamente. É bem isso. Tá? E outra forma comum, outra categoria, tá, de sincronicidades é ver símbolos repetidos, como o sinal do infinito, o triângulo, a árvore da vida, enfim, símbolos específicos. Por exemplo, nessa fase da minha vida, eu tenho visto esse símbolo aqui, ó, que ele representa muito o meu momento, tá? É uma Triskele. Eu tenho visto isso em todo lugar. Inclusive, eu comprei esse anel lindo aqui na 25 de março recentemente. Eu, quando tatuei esse símbolo aqui no meu braço, eu tenho ele tatuado aqui. Ai, nunca consigo mostrar na live, né? Eu tatuei ele aqui, né? E ele representa essa integração corpo, mente e espírito, que é a parte fundamental do meu trabalho. E eu comecei a ver esse símbolo em tudo quanto é que é lugar. Então, hoje eu tenho ele em toda parte.
E é um símbolo que representa muito esse meu momento, essa tríade, né? Essa integração corpo, mente e espírito. Tá? E aí existe a diferença entre sincronicidade e serendipidade. Mas antes, deixa eu responder aqui a Juliane Clemente. Ela falou aqui, ver números invertidos, 15 e 51, 14 e 41, 12 e 21. Olha, isso divide bastante opiniões, tá, meu anjo? Divide bastante opiniões. Existem muitos numerólogos e, enfim, matemáticos, né? Hoje lá fora existem, né? Matemáticos que trabalham com geometrias sagradas, uma coisa assim que tem expandido cada vez mais. Tem um cara que eu acompanho que é o Robert Grant, o cara é fascinante, é matemático e ele se aprofundou na numerologia, nas equações Fibonacci, é um trabalho muito fascinante, então isso divide bastante opiniões. Muitos falam que a sincronicidade, tá? A sincronicidade com números só acontece quando você vê números repetidos. Então você vê, por exemplo, 11 e 11, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 22 e 22, 23 e 23, 0 e 0, tá? Então, para muitos, a sincronicidade, os sinais através dos números, são números mesmo repetidos. Números invertidos, para muitos, não significa e não indicam sincronicidades. Mas tem outros que defendem que, nesse caso aqui, como você está falando de números invertidos, né? Que a soma desses números é a sincronicidade. Então, por exemplo, se você olhar para o 15 e 51, que são números invertidos e te chamam a atenção, você olha para o relógio e vê 14 e 41 e te chama a atenção, você olha para o relógio e vê 12 e 21, que é um número invertido. Então, nesses casos, a soma desses números, então se você somar 15, 1 mais 5 vai dar 6. Se você somar no 51, 5 com mais 1 vai dar 6. Então, não é um 15 e 51, é um 6 e 6. O 14 e 41 não é um 14 e 41, é um 5 e 5. O 12 e 21 não é um 12 e 21, é um 3 e 3. Enfim, então tem muitas opiniões divergentes, muitas opiniões divididas em relação à interpretação dessas sincronicidades. Então, se você está vendo isso com muita frequência, use essa regrinha aí de somar, tá? Esses números individualmente, 1 mais 5, 4 mais 1, 1 mais 2, 2 mais 1, e buscar os significados para o momento que você está vivendo e, acima de tudo, filtrar essa verdade com o seu coração. Se você sentir isso como verdade, guarda, se não, só descarta. E aí, seguindo aqui na nossa live, eu gostaria de trazer para vocês a diferença entre a serendipidade e a sincronicidade. A serendipidade é algo realmente bom, é quando algo bom acontece, né? Algo bom acontece acidentalmente. Sei lá, você acha dinheiro no chão. Então, às vezes, você está precisando do dinheiro para completar a passagem de um ônibus e você não tem. Está faltando ali R$1, R$2. Você acha R$1, R$2 no chão, né? Ou você, sei lá, você esquece que tem um dinheiro e você está precisando e o dinheiro, aí de repente você bota a mão no bolso de uma calça que estava guardada e tinha dinheiro lá no bolso da sua calça. Já a sincronicidade, por outro lado, não é apenas uma experiência única de boa sorte. A sincronicidade é uma série de eventos que parecem ser altamente simbólicos e significativos por natureza. Por isso, meu anjo, que falou dos números invertidos, eu não descarto que esses números invertidos que você está vendo com frequência sejam sincronicidade. Embora muitas pessoas falam que não, mas quando você começa a ver e ter uma experiência única, repetida, uma série de eventos repetidos que parecem ser altamente simbólicos e significativos para você, então isso é sincronicidade. Então, se o acaso, que a serendipidade é como a migalha de pão,
A sincronicidade é a trilha que nos leva a um novo destino. Então, a serendipidade é aquele evento fortuito, ocasional, benéfico, positivo do acaso. A sincronicidade é a repetição, padrões. Então, metaforicamente falando, né, sobre aquela trilha de pães que João e Maria usaram para marcar o caminho de volta para casa na floresta, a serendipidade é como se fosse a migalha de pão, uma migalha isolada. Você está com fome e encontra uma migalha. Agora, a sincronicidade é uma trilha de migalhas de pão te direcionando para uma direção. A repetição desses padrões. A repetição desses padrões. Então, um exemplo que eu vejo muito, né, é você ouvir o mesmo nome repetidamente, talvez em livros, você vê um filme, ou na placa de um carro, ou em sonhos, e depois descobrir que o nome é o nome de um lugar, onde você vai finalmente encontrar a casa dos seus sonhos. Então, as sincronicidades, muitas pessoas veem como verdadeiras lições, como afirmações, indicações de que você está no caminho correto, como uma mensagem da vida. Então, existem muitos exemplos de sincronicidades, muitos, tá? Então, é importante a gente enxergar que as sincronicidades é uma matéria estudada já há muitos anos, há milhares e milhares de anos. Então, nós vamos olhar agora para a sincronicidade do ponto de vista de teorias dos céticos até os crentes. Por exemplo, as tradições hinduístas, né? Que são as tradições da Era de Ouro Védica, as tradições que deram origem, por exemplo, ao Yoga, ao Tantra. Eles acreditam que a sincronicidade é uma manifestação de Brahma, ou a conexão fundamental de todas as coisas vivas dentro do universo, tá? Já os economistas comportamentais são pessoas mais céticas, elas classificariam a sincronicidade como uma forma de viés de confirmação. Então você está meio que inconscientemente buscando um viés de confirmação para algo que você deseja encontrar. Então, se você olha o relógio e vê o número repetido, é como se você estivesse procurando e toda hora olhando o relógio para ver esse número repetido. Outro exemplo é se você for instruído a procurar por carros amarelos. Você vai começar a ver esses carros amarelos, embora nada comuns, você vai começar a vê-los muito mais do que você imaginava existir inicialmente. Uma mulher, quando fica grávida, por exemplo, parece que o mundo todo fica grávido. Quando eu comprei um carro vermelho, parecia que todo mundo tinha carro vermelho. Eu comprei o carro vermelho justamente para ser diferentão, porque todo mundo tinha carro branco, preto e cinza. Aí eu comprei um carro vermelho para ser diferentão e de repente comecei a ver carro vermelho em toda parte. Então, para os economistas comportamentais, a sincronicidade seria uma forma de viés de confirmação, é algo que você está procurando. Inconscientemente você começa a enxergar os padrões. A galera da física quântica atribui a sincronicidade a uma mente não local, ou a consciência universal, ao universo, né? O universo, essa consciência universal, essa inteligência amorosa, esse amor inteligente, né? Os céticos chamam a sincronicidade de apofenia, ou a prática de ver conexões em padrões e dados aleatórios ou sem sentido. Essa apofenia é um fenômeno também cerebral, também uma forma de viés de confirmação, onde você começa a inconscientemente se treinar a enxergar padrões aonde antes não havia padrões. Os espiritualistas já acreditam que a sincronicidade é um sinal do seu eu superior, da sua alma, né? Já os psicólogos, particularmente aqueles que seguem as teorias de Carl Jung, acreditam que a sincronicidade vem da mente inconsciente ou do inconsciente coletivo, tá? Então, qualquer que seja a causa, a sincronicidade é uma experiência muito comum e intrigante demais para ser ignorada. E é algo que não dá para a gente simplesmente descartar e esquecer. Então, como o autor do livro You Are Not So Smart, David Mark Rainey, conclui, ele fala o seguinte: lembre-se de que o significado vem apenas de dentro.
Então, a única pessoa que pode entender por que uma experiência síncrona ocorre e o que isso significa é você. Por acaso o Vicente está comentando aqui, boa noite, sigo suas meditações, mas não consigo entender o que é uma rave quântica. Por que usam sempre quântico? De onde vem? Não seria algo da física? Aí eu vou repetir a frase aqui do McRaney para você. Lembre-se de que o significado vem apenas de dentro de você. Então, a rave quântica é um significado que vem de dentro de mim. Um nome comercial, como qualquer outro, criado para um evento de música, meditação e respiração, que é uma espécie de ritual de ultramanifestação da lei da atração, porque nesse ambiente, carregado na energia da egrégora, meditando numa mesma consciência, meditando numa mesma intenção, a energia fica palpável. E eu que conduzo esses eventos há algum tempo sei como é que é. E quem já participou e teve a oportunidade de participar, principalmente presencial, sabe como é. Então, naquele momento, a energia é tão latente, tão potente, que realmente é um momento muito propício para você manifestar. Manifestar aquilo que você quer atrair e co-criar para a sua vida. Por isso esse termo rave quântica. Bom, não estou aqui falando que a física quântica é a física da espiritualidade, nem estou falando que a física quântica é só a mecânica quântica. Na verdade, tem uma linha tênue e muito cinza que separa as duas aí. E a verdade é que eu não quero entrar nesse tema agora, porque é um tema extenso pra caramba, que eu já estou cansado de falar sobre, porque eu já recebi muitas mensagens nas redes sociais, principalmente no perfil da Rave Quântica, com os sabichões da física falando: quântica não tem nada a ver com espiritualidade. Bom, então é muito complexo, muito complexo. Vicente comparou aqui com a verdade dele, olha só que interessante. Seriam como um ritual da Umbanda? Uau, nossa! É... Uau! Eu nunca fui no ritual de Umbanda, então eu não sei como é que é um ritual de Umbanda. Nada contra também. Mas eu gostei da comparação. Deve fazer parte do seu viés, né, de realidade, tá tudo bem. Bom, eu não sei o que tem no ritual de Umbanda, sinceramente, mas a Rave Quântica é um evento de música eletrônica, onde a gente usa sons tripnaurais, frequências de cura, a gente utiliza sound healing, a gente usa os elementos do Brainwave Entrainment, Harmonic Resonance, a gente usa músicas com letras, frequências específicas, e utiliza a meditação, técnicas de respiração, dança consciente, tudo isso, né? O Vicente complementou, energia tangível, como você falou mesmo. Bom, eu nunca participei, tá? De rituais como esse, mas sim, a energia é tangível, tangível e forte. Assim, metaforicamente falando, tá? Claro, é quase como se você pudesse encostar, né? Esticar a mão e alcançar essa energia, porque é incrível. Você sente uns arrepios, né, da ponta do dedão no pé até o topo do couro cabeludo e tudo porque tá todo mundo lá, numa mesma intenção. E tudo isso porque nós estamos falando de sincronicidade, né? E a sincronicidade é uma ferramenta de entendimento da nossa guiança, da nossa energia. Então, nós precisamos despertar para a consciência do amor, para a consciência de nós mesmos e do bem maior, para que a gente possa conseguir enxergar essas sincronicidades onde nós nunca vimos, onde nós possamos enxergar o amor onde nunca vimos, onde a gente possa enxergar Deus, o universo, o Criador falando conosco, onde nós nunca vimos. A sincronicidade é se guiar pela energia, se guiar pelos sinais, se guiar por tudo que vai se apresentando no nosso caminho e a gente usando isso como migalhas para nos guiar para o bem maior. Para o bem maior. E o que é o bem maior? A verdade do amor, da consciência, da energia, da vibração. E a
Nossa mente, ela cria a sincronicidade, né. Então, aquilo que você pensa inconscientemente, muitas vezes vibra dentro de uma frequência, e aquilo pode gerar e criar coisas na sua realidade tridimensional de tempo e espaço. Então, explicações comuns para as origens da sincronicidade incluem o seguinte: são pesquisas, tá? Algumas dentro da linha da psicologia, outras dentro da própria física, né? E outras dentro do psiquismo. Então, aqui a gente está falando de A a Z sobre as sincronicidades. Aqui a gente está falando desde os céticos até os espiritualistas ou até religiosos, tá? Para que vocês tenham uma visão geral do que é a sincronicidade e daí vocês escolherem aquilo que vocês sentirem como verdade no coração. Estou aqui para trazer informação e você, com essas informações, empoderado dessas informações, decidir seguir caminhos, seguir direções em cima daquilo que você sente como verdade para você e que vai te levar para o bem maior, para o seu bem maior, para o bem maior de todos que estão na sua vida, tá? Então, o que cria a sincronicidade? Existe uma linha teórica, que é da psicologia, que fala que a mente inconsciente cria a sincronicidade. Então, por exemplo, o Jung e até o Freud falava muito sobre interpretação de sonhos. Interpretação de sonhos é uma coisa muito mais antiga que eles, né? Vem do xamanismo. Vem do xamanismo essa visão mais abrangente da interpretação dos sonhos. Os xamãs, os pajés, já interpretavam sonhos muito antes de Carl Jung e Freud, só para a gente deixar bem claro de onde eles tiraram a inspiração para esse conhecimento. Então, às vezes nós recebemos mensagens de aviso em nossos sonhos e que a gente também não pode perceber essas mensagens na nossa vida de vigília. Quando eu falo vida de vigília, é vida acordada, é vida que você está aqui de olho aberto, aqui nesse momento, enxergando as coisas. Então, existe uma linha que fala que a nossa mente inconsciente influencia muito do nosso comportamento e, ao mesmo tempo, também pode se comunicar conosco. Então, sinais e presságios, ou como muitos chamam, instâncias da sincronicidade, são a maneira da mente inconsciente nos guiar. Então, é como se o seu subconsciente também captasse esses sinais para guiar a sua vida. Existe uma outra linha que fala das harmonias de energia ou da coerência energética. Então, essa é uma linha que é muito defendida pela física quântica também, que fala que como tudo consiste de pequenos átomos vibrantes, também conhecidos como energia ou vibração, a sincronicidade pode ser uma manifestação da harmonia global ambiental, onde as frequências e vibrações do momento sincronizam-se em perfeito equilíbrio ou unidade, produzindo experiências muito estranhas, né? A lei da atração, também, que é uma linha da quântica, da física quântica, fala que essa teoria afirma que bons e maus eventos na vida são causados por seus pensamentos e sentimentos. Ou seja, aquela ideia de que você atrai aquilo que você vibra, que o igual atrai o igual. Então, isso explica muito do porquê a sincronicidade ocorre. E aí vem as habilidades psíquicas. Pensa-se também que a sincronicidade é uma manifestação de habilidades psíquicas, onde, por exemplo, você pensa numa coisa e a pessoa fala a mesma coisa que você. Você pensa numa palavra, está conversando, a pessoa termina a frase para você. No final, aquilo é uma habilidade psíquica, conhecida como telepatia. E essa telepatia é uma forma de sincronicidade também, né? Ou, por exemplo, você sente aquela intuição que uma pessoa vai te ligar, ou que algo significativo vai acontecer, e aquilo acontece. Então, também isso é um outro exemplo de sincronicidade. A CX Carvalho falou aqui: acho fantástico observar as sincronicidades que me ocorrem às vezes, antes de iniciar um estudo, e nunca ter visto determinada expressão ou linha de trabalho e de repente acontece algo sobre o mesmo assunto. Também, quando você vai estudando, você vai lendo e você vai começando a ler
encontrar padrões e sincronicidades em linhas de estudo que você jamais imaginaria que teria conexão. Então, também é uma forma de encontrar sincronicidades, né? Sincronicidades são conexões de pontos que antes não faziam sentido. E quando você vai formando um mosaico na sua mente, você está estudando sobre matemática, de repente está estudando sobre física, e aí você vê um tema da matemática que se encontra com o da física, e você fala, uau, bum, fez sentido agora. Isoladamente, aqueles conhecimentos talvez não fizesse tanto sentido na sua mente, você não conseguisse absorver aquele conhecimento, aquela fórmula matemática, aquela teoria física, e as duas coisas em isolado não faziam sentido para você. De repente você pega e, uau, eu já vi isso aqui em algum lugar, e conecta com outra coisa e bum, tua mente explode, tu fala, uau, agora fez sentido, né? Agora fez sentido. Então isso também é uma coisa que eu encontro muito nos estudos, né? Estudando hoje, né, especializado em terapias holísticas, eu tenho me aprofundado cada vez mais nas diferentes ferramentas de terapia. E uau, eu depois de fazer tantas formações, né? E depois de ter atendido tanta gente, e depois de ter usado tantas ferramentas, e hoje, depois de mentorar tantos terapeutas, sinceramente, não querendo me colocar no lugar de superior a ninguém, eu não consigo mais enxergar as terapias de forma isoladas. Elas são uma coisa totalmente holística, completa, mas é como se tudo viesse de um mesmo lugar, de uma mesma fonte, e que com o passar do tempo e das eras só mudassem os nomes, os termos, algumas terminologias para falar que aquilo era uma técnica nova e revolucionária, mas no final beberam das mesmas fontes no passado e só usaram linguagens metafóricas, ferramentas e termos e terminologias diferentes. Como acabei de citar o exemplo aqui do Jung, do Freud, com os trabalhos de interpretação de sonhos, algo que já era usado pelos xamãs, pajés, há, sei lá, milhares e milhares de anos. Então você começa a perceber muitos padrões vindo do animismo, né? Daquela teoria dos povos mais tribais e ancestrais, onde se encara que tudo tem alma, mas aí você percebe, bom, a gente precisa tratar corpo, mente e espírito de forma integrada, e as ferramentas, elas se conversam, mas às vezes elas são a mesma coisa, só travestida de uma roupa diferente. Então é uma coisa incrível, incrível